Boa tarde, meus amigos refrigeristas. Hoje eu vou falar um pouquinho aí, atendendo a dúvida de um colega nosso aí do canal, a respeito de câmara fria, tá? Qual que é o problema do nosso amigo? Ele tem uma câmara fria que ele está querendo dar manutenção, pelo que eu entendi, e a ideia dele é substituir todo o conjunto condensador desse equipamento, toda a unidade condensadora. Tá? O que ele pretende? Qual que é o desejo dele? Ele tem uma unidade condensadora de split de 30.000 BTUs e ele quer saber se essa unidade consegue atender a câmara fria dele. Bom, primeiro vamos pensar da seguinte forma: as unidades condensadoras para split, elas são desenvolvidas para trabalharem com orifício calibrado ou com tubo capilar. Existe uma diferença desses dois sistemas para a válvula de expansão, que normalmente equipa a câmara fria. A válvula de expansão, ela faz um controle muito melhor da temperatura do superaquecimento da unidade evaporadora, né? Ela tenta controlar isso aí constantemente. E isso acaba necessitando de um esforço um pouquinho maior do compressor. Até isso, por si só, não seria um problema, tá? Daria para usar essa unidade condensadora ainda para uma unidade de câmara fria. Agora, qual que é a nossa grande questão? O nosso compressor em si. Normalmente, unidades splits, elas hoje são montadas com compressores rotativos. Compressor rotativo para esse tipo de aplicação não é um compressor muito bom para isso. Primeiro, o compressor rotativo dá retorno de compressão muito fácil. Então, se a sua câmara fria trabalha com desligamento por recolhimento, esse compressor já não vai te servir, já não vai te ser tão bom assim, porque o que acontece? Ele dá o retorno por ele de fluido e aí ele religa o sistema por baixa, entendeu? Você está desligando por recolhimento de fluido, então o seu pressostato de baixa que desliga o compressor dá retorno de fluido por ele e vai lá e me religa esse pressostato de baixa de novo, ainda com a válvula solenoide trancada, fechada. Aí esse compressor vai começar a trabalhar, ele vai trabalhar um pouquinho e vai desligar, e ele vai ficar nesse ciclo, o que vai danificar esse compressor muito rápido. Então, para esse tipo de serviço, para esse tipo de aplicação, o ideal é um compressor rotativo, tá? Compressor alternativo. Rotativo não, desculpem. O ideal é um compressor recíproco, um compressor a pistão, tá? Que ele suporta muito mais esse tipo de aplicação, essas características de aplicação. Outra coisa, quando nós pensamos em câmara fria, nós temos que pensar na temperatura que essa câmara fria opera. Por quê? Bom, câmaras frias que operam com temperaturas mais altas, de 8 a 12, normalmente refrigerando verduras, alimentos preparados e coisas do tipo, o compressor trabalha com a sua capacidade máxima de projeto, tá? Quando nós começamos a diminuir a temperatura dessa câmara, a capacidade de refrigeração do compressor cai junto com isso. Então, o que acontece? Quando nós vamos selecionar um compressor para câmara fria, você tem para o mesmo compressor 3 ou 4 faixas de temperatura de trabalho, com 3 ou 4 potências de trabalho desse compressor em quilocaloria. Então, hoje você tem uma condensadora de 30.000 BTUs. Beleza. Agora, quando estiver operando na câmara fria, qual vai ser a capacidade? Ou seja, com qual capacidade esse compressor estará trabalhando? Tá? Esse sistema é compatível com a sua evaporadora?
Então, o que tem que ser visto aí? Primeiramente, o que tem que ser visto? O tipo de compressor que nós temos. Eu tenho um compressor rotativo, vou pensar na substituição desse compressor, tá? Por um compressor recíproco, um compressor de pistão. Aí, qual que é a capacidade da minha evaporadora? Bom, minha evaporadora tem 15 mil quilocalorias. 15 mil quilocal para a evaporadora são 60 mil BTUs. Ah, eu tenho 5 mil quilocal. 5 mil quilocal, 20 mil BTUs. Tá? Então, definir a capacidade da minha evaporadora. Preciso de uma evaporadora de 5 mil quilocal. Vou pegar o meu condensador. Para a temperatura que eu quero, eu vou calcular qual que é a capacidade daquele compressor que eu selecionei. Tá? Lógico, a capacidade do compressor não pode estar acima da capacidade da unidade condensadora, do trocador de calor do condensador em si. Porém, a gente pode selecionar, vou lá, eu seleciono um compressor que me dá 20 mil quilocal, me dá 5 mil quilocal, os 20 mil BTUs, na minha temperatura de trabalho. Ou então, minha condensadora dá 7,5 quilocal, me dá 35 mil BTU, 30 mil BTUs. Aí eu vou selecionar um compressor para 30 mil BTUs naquela temperatura que eu trabalho, tá? Então, na faixa de temperatura, a gente pega os manuais lá. Eu gosto muito de me guiar pelos catálogos da Tecans, eles são bem autoexplicativos, para eu achar qual que é o meu melhor compressor para a minha aplicação de temperatura, ok? Então era isso que eu queria dizer hoje, dar essa força aí para o nosso amigo, de como que ele tem que andar aí para resolver esse problema. Quem tiver mais problema, quem tiver alguma pergunta aí, deixa nos comentários que eu vou respondendo sempre que possível. Se há uma resposta que eu consigo dar ali no próprio comentário, eu responder e já ajudar, eu já faço isso de forma direta. Caso eu ache interessante ou seja um negócio um pouquinho mais complexo, a gente faz um vídeo para responder essa questão. Ok? Até a próxima!